Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira, denúncia pelo suposto cometimento de atos ilegais que eu teria praticado. O fato em si não constitui nenhuma surpresa para mim, sabedor de sua conduta contorcionista, rasteira, seletiva, já esperava por qualquer ação dessa estirpe. E, histericamente, como sempre, essas ações amparadas e divulgadas pelos meios. Sobre a denúncia apresentada, lamento comunicar às senhoras e senhores senadores que nada posso dizer, porque ainda não me foi dado conhecimento do inteiro teor das denúncias, sob o pretexto de que a denúncia que foi apresentada, ela está sob segredo de justiça. Então, apresentam uma denúncia contra uma pessoa, contra um senador da República, um ex-presidente deste país, e não dá acesso aos autos dessa denúncia a quem está sendo denunciado pela Procuradoria-Geral, dizendo que corre sob segredo de justiça e, por isso, nem aos advogados daquele que está apresentado, sobre o qual está sendo apresentada a denúncia, tem direito de conhecê-la. Por isso, Vossas Excelências haverão de entender que da impossibilidade de tratar especificamente sobre a questão da denúncia apresentada. Há meses eu venho denunciando aqui o perfil dessa figura tosca do senhor Janot, especialmente quanto às arbitrariedades e aos abusos de poder costumeiramente cometidos. A começar pelos sucessivos vazamentos de informações que correm em segredo de justiça, aí eles vazam. E, como sempre afirmei, arrimados num evidente conluio criminoso com alguns veículos de comunicação que também são seletivamente por ele escolhidos. Tenta, assim, o Procurador-Geral buscar em seus atos a guarida constitucional por meio da legitimação da imprensa e a consequente validação da opinião pública. O fato é que, durante todo esse período prévio à denúncia, desde as especulações iniciais, passando pelas ilações estrategicamente construídas, até as recentes investigações, nas quais não faltaram abusos de toda ordem, como, por exemplo, os fatos ocorridos no dia 14 de julho em minhas residências, inclusive no apartamento funcional do Senado da República, o fato é que, até hoje, sequer fui ouvido para esclarecer as mentiras e os embustes politicamente arquitetados pelo senhor Janot. Daqui mesmo desta tribuna, já disse que por 2 vezes meu depoimento foi marcado e por 2 vezes desmarcado, na véspera dos mesmos. E agora acontece novamente esta leviandade, agravada pelo fato de o Procurador-Geral já ter apresentado a denúncia, mesmo sabendo que meu depoimento estaria marcado para o próximo dia 28, ou seja, sexta-feira próxima. Meu depoimento marcado para sexta-feira que vem, 8 dias antes, sem esperar qualquer esclarecimento de minha parte, oferece denúncia. E aí eu pergunto, senhor presidente, por que não quiseram me ouvir? Por que não me deram a chance de explicações ainda no decorrer e nos autos das investigações? Como podem oferecer denúncia de alguém sem ao menos ouvi-lo? Esta prática está dentro dos preceitos legais, básicos do direito? Está dentro dos consagrados fundamentos da justiça? Atende aos princípios dos direitos individuais? Isto é constitucional, senhor presidente. Depois de tanta especulação, depois de tanto festim midiático, depois de tanto arbítrio, onde foi parar, neste caso, o direito de ampla defesa? Onde foi parar o contraditório? E a presunção de inocência? Como é possível uma denúncia desse tipo, vazada pelo Ministério Público Federal,
alardeada pelos meios e já travestida com uma pré-condenação pela narrativa, maldosamente pelo conluio PGR-Mídia. Como é possível essa materialização sem que eu tenha sequer sido ouvido? Ou mesmo sem que meus advogados tenham tido acesso à integralidade dos autos das investigações e das denúncias, a tempo e a hora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia deixar de trazer mais esta incoerência e arbitrariedade do procurador-geral. É importante revelar e alertar para este fato, pois, excluindo a costumeira trupe e alguns familiares do senhor Janot, ninguém, absolutamente ninguém mais está livre de se tornar vítima de condutas como essa, especialmente aqueles com prerrogativa de foro e legitimidade do voto popular, pois são esses o alvo predileto de um grupelho instalado no Ministério Público Federal que pretensiosamente pensa que vai moralizar a política, politizando a moral. Esquecem-se, porém, que o vazamento de informações pela sua monta e abrangência que testemunhamos tornou-se algo absolutamente fora dos parâmetros da legalidade, atingindo perigosamente a seara de um crime. A divulgação, patrocinada pelo senhor Janot, de informações protegidas pelo segredo de justiça. Esse gravíssimo fato é atestado pelo próprio ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que declarou estar certo de que os vazamentos da delação do empreiteiro Ricardo Pessoa partiram do Ministério Público Federal. Palavras do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o STF estranhou o fenômeno dos vazamentos, que constituem crimes tipificados no Código Penal em seus artigos 153 e 325, passíveis de pena de reclusão de 1 a 6 anos e multa. Mas tudo isso faz parte de uma ópera bufa, dirigida por alguém que tem o physique de rôle, como é o nosso procurador-geral, tendo como único objetivo constranger e intimidar o Congresso Nacional e, muito particularmente, o Senado da República e seus integrantes. É uma atitude tomada às vésperas da sabatina a que o senhor Janot estará submetida na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, bem como do escrutínio a que seu nome será submetido em plenário. Sobre isso, senhor presidente Jorge Viana, tive inclusive a oportunidade de apresentar na última reunião da CCJ informações que não constam ou não constavam até aquele momento do processo de indicação do senhor Janot e que foram por ele escamoteadas. Trata-se das petições números 2, 3, 4, 5 e 6, todas de 2015, oriundas de denúncias em desfavor do Procurador-Geral por crimes como improbidade administrativa, seletividade e inércia, abuso de poder e indução, autopromoção e desperdício de dinheiro público e que podem levá-lo ao julgamento e afastamento por crime de responsabilidade. Essas denúncias referem-se ao exercício da Procuradoria-Geral da República, estando em tramitação aqui no Senado Federal. Além disso, constam ainda 2 ações de fiscalização e controle, também em desfavor do senhor Rodrigo Janot, e também por ele escamoteadas, já aprovadas pelo Senado Federal e que tramitam no Tribunal de Contas da União, onde receberam os números 017.115/2015, hífen 9, e o segundo, 017.110/2015, hífen 7. Ambas têm como fulcro a contratação sem licitação de empresa de publicidade e também sem licitação o aluguel milionário de uma mansão na QI 15 do Lago Sul, em Brasília. Senhoras e senhores senadores,
senhoras e senhores ouvintes da Rádio e TV Senado e telespectadores, imaginem se tal fato acontecesse com um dos nossos prefeitos brasileiros ou um dos nossos governadores, terem contratado sem licitação uma empresa de publicidade e sem contratação uma mansão às margens do Lago Sul, aqui em Brasília, depois que eles já têm aqueles 2 toletes envidraçados, onde eles chafurdam nas suas vespertinas reuniões. Eles estão agora, ou elas estão agora, essas ações, 2 ações no Tribunal de Contas da União, sob análise do relator, ministro Benjamin Zimler, depois de o próprio TCU ter apensado aos respectivos autos, o relator apensou aos respectivos autos dessas 2 denúncias um total de 16 documentos classificados como de natureza comprobatórios / evidências, fecho aspas. Registro que toda essa documentação a que me referi agora já consta do processado da mensagem do senhor Janot para apreciação, tanto das senhoras e senhores senadores integrantes da comissão que irão sabatiná-lo, quanto do Senado Federal. Sendo assim, providenciei também a distribuição do mesmo material a todos os senadores da Casa. Senhor presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, outro motivo que me traz à tribuna hoje é mostrar e provar o abuso de poder e a arbitrariedade cometida pela equipe do senhor Janot a seu mando por ocasião da violação e arrombamento de um imóvel do Senado da República. Refiro-me aos fatos ocorridos no dia 14 de julho durante a ação de busca e apreensão, feita no apartamento funcional de meu uso. Por isso, quando dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, gostaria da atenção de todos para o vídeo de 2 minutos que mostrarei aqui e agora na tela do plenário. As imagens e o áudio por si sós traduzem melhor tudo o que eu venho dizendo. Antes, porém, chamo a atenção para alguns detalhes que demonstram o abuso, a prepotência, a arbitrariedade e a falta de respeito com a instituição do Senado da República por parte do grupelho do senhor Janot. Isso se deu na manhã do dia 14 de julho, na porta do apartamento funcional do Senado de meu uso, no Bloco G, na Superquadra 309 Sul. Reparem a truculência da equipe, especialmente do cicrano de Rodrigo Janot, o procurador que todos reconhecerão de pronto quando sai do imóvel e que estava este procurador, a mando de Janot, no comando da operação. Reparem a recusa dele no seu dever básico, de apresentar o mandado de busca e apreensão. Reparem nas ameaças ao diretor da Polícia Legislativa do Senado. Reparem como sequer se prontificaram, repito, a apresentar o mandado de busca e apreensão, nem tampouco a ler a resolução número 40 de 2014 do Senado, e que tem força de lei nesses casos, que determina que qualquer ação desse tipo em imóvel do Senado Federal tem que ser feita com o acompanhamento da Polícia Legislativa. Reparem a forma como tudo ocorreu. Peço, com a permissão de Vossas Excelências, máxime de Sua Excelência, o senhor presidente desta sessão, Jorge Viana, que passem o vídeo, por favor, e que, se possível, a TV Senado focalize bem essas lamentáveis cenas para conhecimento público. Já está saindo. Não, eu vou conversar com ele antes de vocês saírem. Eu sou o diretor da Polícia Senado, eu quero conversar com ele. Pode esperar aqui fora. Pode esperar um pouquinho? Não pode sair da nossa frente? Não, não vou sair da frente, não. Eu quero falar com o procurador, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Pedro, sou diretor da Polícia Senado. Só pode conversar comigo, por favor? Pode falar. O que você quer falar? Não, eu queria saber o seguinte. Deixa eu falar, senhor Robin. Deixa eu... Não.
Eu já falei para todo mundo aí que nós temos um mandado Eu quero ver expedido pelo ministro Celso de Eu quero ver. Já cumprimos o mandato e vamos sair daqui agora. Ver a cópia. Se retire, por favor. Eu quero ver a cópia. Se retire. Calma, senhor. Calma, não vai empurrar, não. Não, se Eu tô retire, conversando vamos com o sair. senhor. Não, já cumprimos o mandado. Eu quero ver a cópia. Eu quero ver a cópia. Sai. Nós já estamos na diligência. Sai. Eu quero ver a cópia. Não tem. Eu quero ver a cópia. Tem sim, senhor. Porque o senhor Aqui não é a é- cópia do Senado, pela residência oficial do Senado. O senhor não Aqui é. é a residência não do é objeto do Senado. mandato. A resolução do Senado A diz que nós investigação é somos. sigilosa. Mas eu tenho que ver o mandato. O senhor não pode. O senhor está tendo uma nulidade do processo. Não tem isso. O O senhor senhor tem que discute mostrar o quando está no mandato. processo no processo. Eu tenho, o Pode senhor tem sair. que mostrar o mandato. Por favor, se retire. Vai sair. Por favor, se Eu retire. quero ver o mandato. Não tem mandado, senhor. Pode Eu quero ver o mandato. Não tem. Pode passar. Eu quero ver o mandato. Vai passando. Fecha aqui, gente. Fecha aqui. O senhor está... Peraí, só para entender. Agora o senhor está querendo fazer cárcere privado. Eu quero mostrar. Eu quero ver o mandato. O senhor está fazendo cárcere privado. Então, por não favor, é tem destinatário. Deixa eu falar uma coisa do senhor. Fecha Tem a razão. Na resolução. O senhor não é destinatário. Mas não tem resolução. O senhor não é Tem destinatário. resolução. Deixa uma ordem Peraí, deixa judicial. eu posso mostrar para o senhor. Eu posso mostrar a resolução do senhor. Saia que eu quero Eu posso passar. mostrar para o senhor a resolução. Saia! Não grita comigo. Saia que eu Estou quero conversando com o senhor. passar. Estou conversando com o senhor. Não, o senhor está errado. O senhor está. Eu quero o senhor mostrar está para o dando senhor. Eu quero obstáculo ao mostrar. cumprimento de Eu uma quero ordem. mostrar para o Olha, senhor a resolução. Não existe Eu isso. quero mostrar a resolução do senhor. Não existe Isso aqui é uma isso. residência oficial. Isso aqui não é residência particular. Que barbaridade. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Costa. Muito obrigado, senhor presidente. E agora vou ler a íntegra dos relatórios encaminhados pelo diretor da Polícia Legislativa, senhor Pedro Carvalho, visto no vídeo, cobrando a apresentação do mandado, e da senhora Isabela Martins, chefe do Serviço de Investigação do Senado, tudo oficializado. Memorando S. número 2015, de 12/8/2015. Em atendimento à solicitação feita por Vossa Excelência, fui eu quem solicitou, encaminho em anexo o relatório da cronologia dos fatos envolvendo o cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorrido na residência oficial dos senadores, Bloco G do Superquadra Sul 309, em 14 de julho de 2015. Cabe ressaltar que os policiais legislativos presentes naquele local requisitaram, por mais de uma vez, a identificação funcional e a apresentação do suposto mandado de busca e apreensão. Entretanto, os responsáveis pela diligência recusaram expressamente o atendimento. Os mesmos agentes públicos foram ainda advertidos das normas previstas no Regulamento Administrativo do Senado Federal, cujo teor condiciona o cumprimento de mandados judiciais nas dependências sob a responsabilidade do Senado Federal à presença de policiais legislativos. Apesar disso, os agentes deliberadamente recusaram o cumprimento das normas regulamentares da Casa, chegando inclusive a trancar a porta do apartamento depois que eles a arrombaram, com o intuito de impedir a entrada de policiais legislativos e do advogado-geral do Senado também presente no local. Por julgar oportuno e visando assessorar a administração da Casa no exercício do seu poder de polícia, consoante prever o artigo 266 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, este signatário requer, caso Vossa Excelência entenda conveniente, a cópia da suposta decisão que autorizou a busca domiciliar, a cópia do suposto mandado de busca e apreensão e a certidão do cumprimento do mandado. A respeito desse fato especificamente, já respondi ao senhor diretor da Polícia Legislativa, dizendo que não poderia encaminhar a ele, porque também não me chegou às mãos o mandado de busca e apreensão efetuado no apartamento da 309 do Bloco G, a que nós há pouco presenciamos a maneira como foi realizado. Permaneço à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos reputados úteis. Respeitosamente, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, diretor da Secretaria de Polícia Legislativa. O outro documento, certidão nos autos, procedimento apuratório preliminar, número 2015/0854, de 15 de julho de 2015. Senhor diretor da Secretaria de Polícia Legislativa, em virtude do ocorrido na data de ontem, 14 de julho do corrente ano, na residência oficial do Senado Federal, encaminhe um apontamento detalhado acerca dos fatos e os procedimentos adotados por essa Polícia Legislativa. 5h40 da manhã, na portaria do Bloco G, 3 veículos descaracterizados, Peugeot
JJE 4617 DF preto, Astra JKQ 9981 DF prata e Focus JIJ 7591 DF. Comento eu, esses dois últimos carros, o Focus e o Astra, esses dois últimos estavam com placa fria. Placa fria, isso que os assaltantes, os bandos aí que roubam carros, eles fazem normalmente, eles colocam placas frias. Foi o que eles fizeram nesses carros, a mando do Dr. Janó. Então, às 5h40, eles estacionam nas imediações. Deles descem uma mulher e 7 homens. Na guarita, a mulher aborda o vigilante Almir Medeiros Verde, identifica-se como delegada federal e lhe mostra a face de um documento dizendo que iriam cumprir um mandado no apartamento do senador Fernando Collor de Mello. No mesmo instante, o vigilante Almir Medeiros Verde diz que antes teria de comunicar o fato ao supervisor e à polícia do Senado Federal. Segundo o vigilante, a mulher o proibiu de fazer qualquer tipo de ligação ou contato com o supervisor ou mesmo com a polícia do Senado, deixando alguns dos homens que lá estavam vigiando as portarias para que nenhum dos vigilantes usasse o telefone. Olhem a arbitrariedade. 6h25 da manhã. A polícia do Senado é comunicada por outro funcionário, pois durante toda a ocorrência os vigilantes foram proibidos de utilizar qualquer tipo de aparelho telefônico. 7h da manhã. Ciente da entrada de pessoas que se disseram policiais federais no prédio funcional do Senado Federal, o diretor da Secretaria de Polícia Legislativa imediatamente aciona a coordenação de Polícia de Investigação para que policiais compareçam à residência oficial. 7h15 da manhã. Os policiais legislativos Floriano e Antônio José chegam ao local e na porta do apartamento encontram a guarnição da equipe de 24 por 72 horas do dia anterior que afirmam que pessoas que estão trancadas no interior do apartamento funcional cedido ao senador Fernando Collor lá continuavam. A fim de esclarecer a situação, o policial Floriano bate na porta, é atendido por uma pessoa que se apresentou como delegada e diz estar cumprindo um mandado de busca e apreensão que não mostrou. O policial Floriano explica a exigência de uma resolução que nos obriga a eles, policiais legislativos do Senado Federal, a acompanhar o cumprimento do mandado ou do aludido mandado. Ela diz que não permite que a polícia do Senado acompanhe o cumprimento, pois o mandado, que ninguém viu, determina que somente a Polícia Federal o faça. Segundo o policial Floriano, outra pessoa que se fez presente se apresentou como procurador, esse é que chefiou aquele que ficou gritando, saia, 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 no vídeo agora mostrado, se apresentou como procurador e corroborou, dizendo que há um mandado e que ele será cumprido somente pela PF, pois a casa é particular. Ele determinou que a casa não era própria do Senado, era uma casa particular. Eu sou apenas o inquilino. Em seguida, a pessoa que se apresentou como delegada fecha a porta e não mais atendem. Aí pulamos para as 9h da manhã. No hall do primeiro andar já se encontra a guarnição da equipe de 24 por 72 horas e integrantes da coordenação de polícia de investigação. A policial legislativa Isabela bate a porta e pede a identificação da pessoa que se apresenta como delegada. Ela diz que não precisa de se identificar, pois está com distintivo. Então, basta a gente comprar um distintivo numa loja de brinquedos que tem aqueles dourados e aquelas coisas bonitas, com aqueles cordões pendurados, que isso somente já chegaria para servir como identificação funcional. Ela diz que não precisa se identificar, pois está com distintivo. Além volta a dizer que não vai mostrar o mandado de busca e apreensão, nem deixar a Polícia do Senado entrar no apartamento funcional de propriedade do Senado Federal. Vejam o arbítrio. 9h30 da manhã, o diretor da Polícia do Senado chega ao prédio funcional e se dirige ao apartamento. Atendido, esclarece que existe uma resolução e que o cumprimento da ordem judicial não impede a atuação da Polícia do Senado no acompanhamento do procedimento, aspas, em um imóvel de propriedade do Senado Federal, fecho aspas. As pessoas que se apresentaram como delegada e procurador, além de outros 5, aproximadamente, dirigem-se à saída sem responder ao questionamento. Diante da incerteza do procedimento que estava sendo tomado por aquelas pessoas, o diretor da Secretaria de Polícia Legislativa determina que as saídas do corredor sejam fechadas. Imediatamente, a pessoa que se identifica como
delegada diz que pode prendê-lo por cárcere privado, ao que o diretor responde que, caso seja policial, ela está abusando de sua autoridade ao negar-se a mostrar qualquer documento que justifique sua atuação naquele imóvel e ainda proibir o acompanhamento daqueles procedimentos pela Polícia do Senado. A situação ganha contornos de tensão e, antevendo possível confronto, o diretor da Polícia do Senado determina que as saídas sejam liberadas. Desta forma, apresento o presente documento e permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos úteis. Assina respeitosamente a senhora Isabela do R.L. Martins, chefe do Serviço de Investigação. Pois bem, senhor presidente Jorge Viana, senhor senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, essa é a realidade do perfil e da conduta do atual Ministério Público Federal. Se assim agem em relação a um representante da população, se assim agem nas dependências do Senado da República, imaginem o que não fizeram nas minhas outras residências a mando do senhor Janot. Mas tudo bem, vamos em frente. Imaginem também o que não podem fazer em relação à privacidade dos ambientes particulares, como na casa de trabalhadores ou em estabelecimentos comerciais, por exemplo. E vale lembrar que essa espetaculosa e abusiva ação se deu com base no despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, em que ele determinou que as ações fossem feitas, vejam só, com o máximo de discrição. E mais, ao impedir o acesso e o acompanhamento da operação por parte da Polícia Legislativa do Senado, o senhor Janot, além de descumprir a lei, contradisse seu próprio parecer sobre o assunto, por meio do qual o Ministério Público se manifestou reconhecendo a legitimidade da Polícia Legislativa para cumprir o que determina a Resolução número 40 de 2014, especialmente as competências previstas no artigo 266, entre os quais: artigo 266. À Secretaria de Polícia compete cumprir em caráter privativo os mandados de prisão, de busca e apreensão, as conduções coercitivas, quando essas diligências forem executadas nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal. Além disso, o inciso 8º do parágrafo 3º do mesmo artigo especifica as competências da coordenação de polícia de investigação, entre elas, inciso 8º, acompanhar o cumprimento dos mandados de prisão, de busca e apreensão nas dependências sob a responsabilidade do Senado Federal. Agora vejam, as senhoras e senhores senadores, o que diz o Procurador-Geral da República, senhor Rodrigo Janot, em parecer de sua lavra, do dia 27 de maio de 2014, não faz tanto tempo assim, em relação à então resolução em vigor, a de número 59 de 2002, do Senado Federal. Aspas, diz o senhor Janot: admitir que apenas a Polícia Federal possa executar funções de polícia judiciária nas dependências do Senado contrariaria a lógica de proteção constitucional atribuída às casas legislativas. O cumprimento de despachos e decisões judiciais pode envolver atos coercitivos em relação a pessoas e coisas e redundar em desrespeito à condição especial do recinto da Casa e às imunidades parlamentares. E continua ele: em determinadas circunstâncias, ele, o senhor Janot, em determinadas circunstâncias, o exercício dessas funções até pode ocorrer nos recintos legislativos, como quando houver ordem judicial nesse sentido. Mas é preferível, diz ele, continua o senhor Janot, que atos de polícia nas dependências legislativas sejam ordinariamente conduzidos pela própria Polícia Legislativa. E continua o senhor vetusto, o senhor Janot: o princípio da unidade da Constituição exige que se interpretem harmonicamente os seus dispositivos, a fim de evitar contradições internas. Nessa perspectiva, a cláusula de exclusividade contida no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 6º, no caso da Constituição Federal, esse artigo, há de ser amenizada pela previsão constitucional expressa das polícias legislativas, artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 13 da Constituição Federal,
cujas atribuições são definidas em ato da respectiva casa. Continua ele. Dessa maneira, em relação a fatos ocorridos no recinto do Senado Federal, cabe, em princípio, à respectiva Polícia Legislativa a execução de atos de revista, busca e apreensão e a instauração de inquérito policial sob presidência de servidor da Casa, com posterior remessa à autoridade competente do Ministério Público. Isso foi um ato extremamente grave cometido pelo senhor Janot, procurador-geral da República, contra uma instituição da República, contra o Senado Federal, contrariando o que ele próprio escreveu a respeito da resolução que determina como deve funcionar e quais são as atribuições estritas da Polícia Legislativa do Senado Federal. Portanto, são palavras do senhor Janot, aqui encerro as aspas. Mas, na prática, o que vimos e ouvimos é totalmente diverso. Em virtude disso, estou encaminhando à comissão diretora da Casa todo esse material para que ela tome conhecimento da realidade dos fatos e apure os abusos cometidos contra o Senado da República. Senhor presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, como visto naqueles lamentáveis acontecimentos, a verdade é que, infelizmente, rebrotando de seu féretro, a equipe do senhor Janot pode, às 5h40 da manhã, mesmo sem apresentar mandado judicial, arrombar apartamento funcional e invadir a privacidade de qualquer senador. Hoje fui eu, amanhã poderá ser qualquer um de nós com assento nesta casa. Por isso, volto a alertar. Até quando vamos permitir esse estado policialesco que a Procuradoria-Geral da República tenta implantar? Trata-se de questão que afeta, sim, diretamente as instituições, a separação dos poderes, o Estado de Direito e que merece, de nossa parte, pôr um freio nesses abusos inomináveis cometidos pelo senhor Janot. As imagens que aqui foram mostradas são a tradução fiel do que é hoje a política de conduta adotada pelo grupelho instalado no Ministério Público Federal, sob o comando de Rodrigo Janot, em que, como vimos, prevalecem a arrogância, o despreparo, a prepotência, o abuso e a arbitrariedade. É assim que eles se sentem, detentores do poder absoluto, acima da lei e de qualquer instituição. Porém, senhor presidente, é preciso perguntar, é esse tipo de Ministério Público Federal que se incumbe da, aspas, são as atribuições que a Constituição lhe dá, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais intransponíveis, fecho aspas, como assevera, como já disse, a Constituição Federal? Tem ou não tem razão o ministro Sepúlveda Pertence quando disse que o Brasil criou dois monstros, o SNI e o Ministério Público? Afirmação de alguém com a autoridade de quem foi Procurador-Geral da República, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da mais alta Corte de Justiça do país. E mais, senhor presidente, é esse tipo sujeitinho à toa de Procurador-Geral da República, da botoeira desse senhor Rodrigo Janot, que queremos entregar à sociedade brasileira? Possui ele a estabilidade emocional, a sobriedade que sempre lhe falta nas vespertinas reuniões que ele realiza na Procuradoria? Possui ele a estabilidade emocional, repito, a sobriedade, o perfil democrático e, mais do que isso, está ele dotado da conduta moral que se exige para um cargo como esses? Não, senhoras e senhores senadores. Não me parece ser este o caso. Sinceramente, não me parece ser este o caso. Estamos, sim, diante de um sujeito ressacado,
sem eira nem beira, que se intitula senhor do baraço e do cutelo, que acha que tudo pode e tudo faz a seu bel prazer, desconectando as instituições e esterilizando, ele conhece bem isso, esterilizando os poderes da República que garantem a nossa democracia. Trata-se, afinal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de um fascista. Trata-se, senhoras e senhores senadores, o senhor Rodrigo Janot, de um fascista da pior extração e cuja linhagem pode perfeitamente ser refletida nas palavras de Plutarco com as quais encerro o meu pronunciamento. Aspas, nada revela mais o caráter de um homem do que o seu modo de se comportar quando detém um poder e uma autoridade sobre os outros. Essas duas prerrogativas despertam toda a paixão e revelam todo o vício. Fecho aspas. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente Jorge Viana, senhor senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, agradecendo o tempo que me foi concedido por Vossa Excelência, senhor presidente.